3, 2, 1, gravando. Bom dia a todos. Declaro aberta a presente audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito número 001/2022, destinada a investigar e apurar denúncia de possível favorecimento pessoal em que a administração pública, através do Decreto Municipal número 8.698/2022, permitiu o uso de imóvel municipal à empresa Sebastião Zucchi. Hoje temos a oitiva do senhor João Adriano Alves. Senhor João, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui, que muito vai colaborar para que nós possamos suplementar aí o nosso processo e para que a gente possa, antes de apurar, também dar uma resposta à população acerca de tudo isso que aconteceu envolvendo essa situação da administração pública municipal. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos a testemunha que deve se comprometer em dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa. Informamos ainda que o depoimento da testemunha constará de gravação em áudio e vídeo, na forma dos artigos 215, 405, parágrafo 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º, caput da Lei número 1579/52. Estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. E agora eu passo a palavra ao senhor João, para que o senhor se apresente, né, e tal, para que a gente possa começar aí o ciclo de perguntas ao tema aqui proposto pela CPI. Senhor João, fica à vontade. Bom dia a todos, bom dia, vereador Gerson, aos vereadores. É uma satisfação estar aqui e poder colaborar de alguma forma, né? Eu sou engenheiro químico de formação, funcionário da CETESB desde 2011, trabalhava na agência de São José do Rio Preto até 2018 e assumi a gerência aqui da agência de Assis desde outubro de 2018. E estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Senhor João, então, para a gente dar início, eu gostaria de colocar um pouquinho a par de tudo isso que está acontecendo, porque às vezes do senhor estar aqui hoje, né? É uma situação que, além de envolver saúde pública, também envolve a questão do meio ambiente. Chegou uma denúncia para a gente, né, na Câmara Municipal a respeito de possíveis irregularidades quanto à contratação de uma empresa para fazer aí a destinação e a separação dos resíduos de inertes. Nós, a princípio, nós havíamos até comunicado ao senhor a respeito de uma possível irregularidade que seria constatada lá. O senhor respondeu que foi feito um auto de infração. Então, nós gostaríamos de entender um pouquinho esse processo de como a CETESB enxerga a atuação hoje daquela empresa que explora aquele serviço contratado pela Prefeitura Municipal. Existe aquela pergunta, está encerrado ou não está o aterro? Então, são perguntas que nós temos que embasar o nosso relatório, o nosso processo, e também para que possamos prestar o devido esclarecimento à população. Eu gostaria que o senhor falasse, a princípio, sobre a autuação que foi feita na empresa do seu Sebastião Zucchi. Como foi feito esse auto, por que esse auto foi feito, qual foi o embasamento legal para que aquela empresa fosse autuada? Pode voltar só um pouquinho, aproveitar, para você contextualizar um pouquinho essa... Eu sugeri até isso, de falar um pouquinho do histórico, do como era, o que está acontecendo agora, e para chegar, para depois, acho que aí, para a gente entender essa dinâmica de quando não era a prefeitura, por que deixou de ser, o que aconteceu para deixar de ser, para a gente entender também essa questão mais técnica do processo. Maravilha, perfeito. Tá, então, vou tentar resumir rapidamente o histórico da questão. Fica à vontade. Aqui, né? A prefeitura, ela tinha o licenciamento ambiental da CETESB para o funcionamento daquela área como um aterro de resíduos da construção civil e de resíduos inertes, né? Essa licença foi emitida pela CETESB em 2014, como os senhores sabem, né? Em 2017, por uma série de problemas operacionais naquela área, a CETESB, depois de uma série de autuações, advertência, multas diárias, a área foi interditada administrativamente. Em 2018, a prefeitura, aliás,
em meados de 2017, a Prefeitura apresentou um plano de adequação que permitiu a CETESB a fazer a desinterdição parcial daquela área, condicionando a desinterdição total a um plano de encerramento, em função de que a área estava com a sua capacidade praticamente exaurida. Esse plano de encerramento ele foi apresentado pela Prefeitura em 2018 e ele apresentou duas possibilidades. A Prefeitura disse que, se fosse seguir o licenciamento inicial, chegando até na cota 576, ela teria condições de operar o local por mais 6 anos, isso em 2018, né? E teria uma segunda possibilidade de altear um pouco esse aterro até a cota 581, e isso daria, segundo os cálculos da época, um horizonte de operação de mais 13 anos, isso em 2018. Esse material foi submetido a um setor especializado da CETESB em São Paulo, de resíduos, que se manifestou por meio de um parecer técnico no seguinte sentido: olha, plano de encerramento é encerramento. Se a gente for na linha de ter essa possibilidade de operar por mais 13 anos, precisaria passar por um novo licenciamento ambiental, um licenciamento de ampliação. Então, aí nós instamos a Prefeitura para que eles se manifestassem em qual opção, qual caminho iria seguir. Então, em 2000, essa questionamento da CETESB já foi em 2020. Em 2021, a Prefeitura nos apresentou, então, um plano de encerramento, de fato, na área. Isso em abril de 21. Nós avaliamos o plano de encerramento, validamos e demos, então, 180 dias para que a Prefeitura, de fato, encerrasse as atividades no local. Isso encerraria dia 15 de outubro de 2021. Depois, essa data até foi adiada por mais 90 dias e, efetivamente, a operação de aterramento de resíduos e de materiais inertes no local foi efetivamente encerrada dia 15 de janeiro de 22. Nesse plano de encerramento, ele se divide em duas vertentes. Uma é a questão mais técnica, assim, de encerrar a área, então, dos aspectos técnicos, por exemplo, de conformação do talude, recobrimento dos materiais, a adequação da topografia do platô, o plantio de grama para estabilização de taludes, implantação de sistema de drenagem de água pluvial. Isso é um aspecto técnico que a Prefeitura apresentou e a gente tem acompanhado, porque até hoje não está efetivamente implantadas todas essas estruturas, né? Porque a gente sabe que demanda tempo, demanda hora-máquina, demanda solo limpo para fazer essas estruturas, e a gente tem acompanhado e o que a Prefeitura tem feito até então. E uma outra vertente desse plano era um plano de uso futuro da área. E aí o que a Prefeitura nos propôs? Ela propôs em usar uma parte daquela gleba para uma ATT, uma área de transbordo e triagem de resíduos da construção civil, em uma outra porção da gleba, uma área para recebimento e processamento de resíduos de madeira. Aí o que nós falamos? Olha, ok, essas duas atividades são possíveis de realização nesse local, porque elas não são passíveis de licenciamento ambiental no âmbito de competência da CETESB. E aqui acho que valeria a pena explicar um pouquinho melhor sobre a ATT especificamente, né? A ATT, ela é dispensada de licenciamento ambiental com base na resolução SMA 56 de 2010. E o que é uma ATT? É uma área, o nome é Área de Transbordo e Triagem, onde você recebe os resíduos da construção civil. E como a gente sabe, os resíduos da construção civil, as caçambas, elas idealmente deveriam vir só resíduo da construção civil, mas vem uma série de outros materiais que não RCC. Por exemplo, madeira, ferro, lata de tinta, e isso na melhor dos cenários, né? Às vezes vem materiais contaminantes, lâmpadas, pilhas, baterias, resíduos de óleos graxas, animais mortos. Então, o que é a ATT? É você receber esse material, separar por tipologia e dar a destinação ambientalmente adequada para cada uma dessas tipologias. Então, eu separo madeira, separo ferro, separo contaminantes e separo o RCC, que vai ser o RCC limpo, né, triado.
essa operação, ela não precisa de licenciamento ambiental, porque não tem nenhum tipo de processamento, nenhum tipo de operação que, em tese, geraria uma fonte de poluição considerável. Mas ela precisa seguir critérios técnicos. É claro que o fato de isentar de licenciamento não dá um salvo-conduto para que o interessado, né, o responsável, opere aquele local de qualquer maneira. E tem regramentos técnicos que são estabelecidos por uma norma técnica, a NBR 15112 de 2004, da ABNT, que estabelece essas condicionantes, que não é nada de outro mundo, mas basicamente seria um controle de acesso, isolamento da área, identificação, um local específico para a deposição desse material bruto, as baias de separação dos materiais triados e a efetiva destinação dos materiais, porque senão aquele local vai se acumulando e pode gerar ali um ponto de descarte irregular, vai configurando como um lixão, um aterro não controlado. Pois bem, essa então seria em tese uma ATT que a prefeitura previu no plano de encerramento para operar no local. Nós falamos, ok, pode ser feito no local porque isso não precisa de licenciamento. E um ponto importante para dizer é o seguinte, que esse entulho limpo, o RCC, ainda não processado, ele, uma vez limpo, triado, ele, em tese, pode ser utilizado, por exemplo, para manutenção de estradas rurais não pavimentadas, para aterramento de terreno, para acerto de topografia. Essa mesma resolução 56 de 2010, ela dispensa de licenciamento o aterramento de resíduos da construção civil, limpos e triados, até 1.000 metros quadrados de área, 1.000 metros cúbicos de volume, para fins de aterramento de terreno, para fins de edificação. Então, você tem um terreno com problema de topografia, tudo, ao invés de usar solo limpo, você usa entulho da construção civil limpo e triado para fazer o acerto da topografia ali daquela área. Isso não precisa de licenciamento ambiental no âmbito da CETESB e poderia ser uma finalidade de utilização desse material proveniente da ATT. Então, nós validamos isso, mas aí na vistoria que nós fizemos em março deste ano, 2022, nós constatamos que estava já em implantação ali um equipamento de processamento de RCC na área. E aí nós notificamos a prefeitura, a princípio, porque o equipamento ainda não estava efetivamente instalado nem em operação, nós fizemos uma notificação formal dentro do processo, falando, olha, prefeitura, essa atividade, ela foge do que vocês nos tinham proposto anteriormente, porque o processamento é licenciável. A atividade de trituração, ela não é só uma etapa de separação manual. Ela envolve um processo que já podemos entender como um processo que é uma fonte de poluição. Você tem problema de ruído, problema de material particulado, problema de uma série de outras ordens que precisam serem avaliados dentro de um processo de licenciamento ambiental. Então, nós notificamos a prefeitura falando, olha, essa atividade ela não estava prevista no plano de encerramento e ela precisa ser licenciada. Mas não houve avanço. Então, numa nova vistoria que a gente realizou no local em junho deste ano, e aí eu entro na sua pergunta, Gerson, nós verificamos que aquela atividade estava sendo realizada naquele local sem o licenciamento ambiental da CETESB, e por esse motivo nós lavramos a primeira autuação, que é uma advertência. Dentro do nosso procedimento, as infrações enquadradas como de natureza leve, elas iniciam com uma advertência, mas que já é uma autuação formal. Então, nós fizemos uma autuação, essa advertência em julho deste ano, contra a empresa que estava formalmente constituída naquele local, que é do senhor Sebastião Zucchi, pela falta de licenciamento ambiental. Então, o senhor perguntou, o embasamento legal disso é a nossa, vamos dizer assim, a nossa carta básica de trabalho no Estado de São Paulo, que é o regulamento da Lei 997/76, aprovado pelo Decreto 8468 de 76. Lá nos artigos 58 e 58A, estabelece que as fontes de poluição precisam do licenciamento ambiental da CETESB, como ele não tinha nenhuma licença prévia de instalação de operação,
nós lavramos uma primeira advertência. Uhum. Essa semana eu tive novamente na área, até para avaliar a situação, entender como estava o cenário lá, e até o momento eles não solicitaram ainda o licenciamento, então essa nova vistoria vai agora acarretar uma multa nessa empresa em função da operação, né, da instalação e da operação sem as licenças ambientais da CETESB. E essa licença, porque na oitiva do secretário Fábio, foi bem lembrado, isso é interessante, isso quando o senhor fala que a ATT ela dispensa da licença ambiental, Sim. A área de ATT. Mas o secretário Fábio, que a multa foi realizada, a notificação, melhor assim dizendo, foi por causa da máquina de trituração daqueles resíduos sólidos limpos. Procede essa? Procede. É isso mesmo. Porque, na verdade, quando você tem uma empresa de reciclagem de resíduos da construção civil, você precisa ter uma ATT conjugada. Certo. E aí, quando você tem o equipamento junto com essa ATT, nós licenciamos o contexto, a situação como um todo. Então, só a ATT isoladamente, ela é dispensada de licenciamento. Agora, se você vai ter uma operação de processamento desse material, que é o equipamento, você precisa limpar também o material para processar só o RCC. Então, nós autuamos, na verdade, a empresa por a operação como um todo. Mas o que ensejou foi a presença do equipamento, que é a operação que demanda o licenciamento ambiental da CETESB. Então, não significa que é só uma licença da máquina, mas também da empresa. Do contexto, ali, de toda da operação, do recebimento do entulho, da triagem, da separação, do processamento da destinação. Então, toda essa operação ela deve ser licenciada. Porque o senhor disse que um dos critérios técnicos da ATT seria a destinação. E isso ficou até bem claro aqui nas nossas oitivas, nas nossas conversas que tivemos com as testemunhas que passaram aqui, principalmente o senhor Sebastião Zucchi, quanto à destinação. Aquele material ele não está sendo destinado, sendo que é um requisito, um critério técnico da ATT. E nós vemos que, da própria parte do senhor Sebastião Zucchi, que alega que essa destinação ela não está ocorrendo. O que estava ocorrendo era somente a destinação do resíduo triturado, que a própria prefeitura estava adquirindo aquele produto, que é um excelente produto. Sim. Já até deixei bem claro aqui que a gente frequenta as áreas rurais e vê o quanto é importante aquele resíduo para as próprias prefeituras, né? Mas os outros resíduos que estão separados, que estão sendo separados, eles não estão sendo destinados, né? Então, não está, em tese, não estaria cumprindo um dos requisitos técnicos aqui da ATT. O senhor poderia falar um pouquinho melhor sobre isso? Perfeito. É exatamente isso, Gerson. No processo de licenciamento ambiental, a gente vai avaliar todos esses aspectos e exigir que a empresa comprove a destinação desses materiais. É claro que, por exemplo, a madeira, ele já tritura ali naquela outra área que ele contemplou dentro do plano de encerramento. As ferragens, sucata, é mais tranquilo porque ainda ele vende esse material. Alguma coisa reciclável também ele consegue dar a destinação, não teria nenhum grande problema do ponto de vista ambiental. Mas ele precisa comprovar, porque tem, talvez não com uma frequência tão alta, mas gera resíduos contaminantes, gera pilha, bateria, lâmpadas, resíduos de óleos e graxas. Então, essa comprovação a gente exige, a gente verifica dentro do procedimento de licenciamento ambiental, né? Ainda que seja, por exemplo, as pilhas, baterias e lâmpadas recolhidas pelo CIVAP para se fazer, mas tem que ter essa comprovação da destinação, não pode simplesmente falar, fica aqui, né? Isso não existe. E se assim estiver, está sendo de uma forma errada. Sr. João, existe um prazo para que um prazo assim de tempo, um lapso temporal que esses materiais separados eles possam permanecer nessa TT? Ou não existe isso? Desde que eles estejam adequadamente acondicionados em um local pavimentado ou acondicionados em um recipiente impermeável, estanque, a princípio não teria esse prazo. Mas se aquilo for acumulando e for gerando um problema ambiental, aí
Então depende muito da demanda de geração, né, do volume de geração, por exemplo. E a CETESB, ela tem acompanhado esse armazenamento, esse acondicionamento desses resíduos que estão lá, se encontra dentro daquilo que é previsto em lei, até mesmo pela NBR? Se está regular aquela situação daquele acondicionamento hoje? Nessa vistoria de segunda-feira, do dia 21 de novembro, os materiais que estavam ali estavam adequadamente acondicionados, em caçambas, não tinha, a princípio, nada assim diretamente no solo, que poderia gerar um risco e tudo. Agora, o quanto ele gerou até aqui, como como a empresa não tem o licenciamento, nós não temos como precisar isso, se o que ele gerou durante esses meses está todo ali, provavelmente não. E essa comprovação da destinação ele deveria fazer conosco dentro do processo administrativo do licenciamento. Ou seja, ele tem que encaminhar um relatório para a CETESB quanto à destinação. Olha, saiu tanto material para tanta empresa. E eles têm feito isso? Não, isso seria dentro do licenciamento. Como ele não tem o licenciamento, nós estamos autuando pela falta do licenciamento. Então ele não tem o licenciamento? Não tem. Então, em tese, se a gente assim pode dizer, a empresa estaria regular hoje? Sim, a empresa está, perante essa tese, a empresa está irregular. Irregular. Isso. Ela está operando irregularmente. Não tem um outro critério a ser estabelecido. É irregular. Mas é importante dizer também que é regularizável, desde que ela entre com uma solicitação de licença prévia, a gente vai avaliar os critérios do equipamento ali, do entorno, como ele pretende fazer o fluxo de trabalho, a destinação dos materiais que ele já gerou, para onde ele está mandando, essa comprovação toda, são vamos dizer assim, irregularidades sanáveis, né? Não é nada. Mas hoje o fato é que a empresa está irregular perante a CETESB. E até agora não protocolar nenhum documento solicitando essa licenciamento, licença. Não, eu até ia fazer uma pergunta, mas o João já respondeu. Pelo que eu conversei com o seu João um tempo atrás, ele me disse que agora, como começou a CPI, depois da notificação, ele disse que só vai entrar com uma regularização se realmente ele permanecer na área, porque até o momento ele disse que não tem nada, não sabe como vai proceder, de que forma, se ele vai permanecer ou não, porque até o próprio Fábio disse que estava entrando num processo de licitação para poder, uma empresa, no caso, para poder fazer esse trabalho. Se caso realmente a empresa ganhar, então vai tocar. Então o seu Sebastião falou, até o presente momento, enquanto não finalizar a CPI, eu não tiver certeza se eu vou permanecer ou não, então ele parece que ele parou de triturar, não foi? Acho que não, ele tinha parado. Ele falou que ia parar. Porque a prefeitura não estava mais adquirindo o produto. Entendi. Mas na segunda-feira ele estava triturando. E por isso vai gerar uma multa. Então, da nossa esfera, nós temos a nossa rotina de fiscalização, então agora nós vamos lavrar a multa. Em ele continuando sem o licenciamento, a gente dobra a multa diária, até caminhar para uma interdição. João, deixa eu voltar um pouquinho. Desse material que foi autorizado o aterro, para fazer os taludes, esse material que para o encerramento. Para o encerramento. Tá. Em algum momento foi observado algum material não permitido, sendo pela CETESB aterrado naquele espaço? A CETESB chegou a ter algum conhecimento que não era para aterrar plástico e aterraram plástico? Isso, em algum momento, foi verificado pela CETESB isso? Olha, teria que resgatar nos autos dos processos, mas a princípio não. Recentemente não. Alguma outra coisa, quando a gente via fora da área de aterramento, a gente comunicava a operação falando, olha, esse material precisa ser destinado, mas não a constatação do aterramento efetivo que tenha gerado alguma autuação da nossa fiscalização, não. E esse material que está lá hoje, né, que não está sendo destinado, seja galho, seja resíduo de construção civil, existe um limite máximo de volume para que ele fique ali? Existe uma conta, existe um cálculo, assim como existe um cálculo para aterro, porque assim, daqui a pouco está uma pilha, né? E existe esse cálculo, existe essa normativa? Não existe? Não existe. Assim,
Isso é uma preocupação, porque até da forma como está lá hoje, segunda-feira eu estive lá, o volume acumulado, ele não está dentro de uma operação normal, o volume de RCC especialmente. De madeira até ali está um pouco acima, mas daria para contornar. Agora, dentro de uma operação normal, de uma recicladora, de uma processadora de RCC, o volume estocado está muito alto. Está muito alto. Então, dentro de um licenciamento, de novo, a gente exigiria que ele apresentasse um plano. Olha, seu equipamento tem condição de processar todo esse material? Porque aquilo ali, hoje eu não diria, mas ele está muito no limite para se considerar uma continuidade do aterramento. Você entendeu? Então, até pode-se argumentar, naquela parte frontal, talvez não tenha atingido ainda a cota de 576, que é a cota limite do aterro e que o fundo lá já tem. Mas, assim, nós aprovamos o plano de encerramento e a data limite de aterramento, né, que foi em janeiro deste ano. Então, da forma como está, ela está muito próxima para configurar uma continuidade de aterramento. Mas não tem um número mágico. É por uma avaliação técnica do local mesmo. Se aquela amontoado de material começar a gerar incêndio, gerar problema de odor, gerar problema de materiais contaminados, é esse o risco, você entendeu? Que pode gerar nesse descontrole de um material armazenado. E só retornando um pouquinho, então, para o encerramento daquele espaço, o que se leva em conta hoje é esse cálculo de platôs, não uma data limite. Não, a data limite foram as duas coisas conjugadas. Nós aprovamos que chegasse no limite até 576, mas com a data de limite inicialmente de 15 de outubro de 21. Essa data, eles solicitaram que fosse prorrogado por 90 dias, nós prorrogamos. Então, a data limite, a data do efetivo encerramento do aterro foi 15 de janeiro de 22. Depois dessa data, em tese, não é para se aterrar mais nada. Você pode explicar um pouquinho, só para curiosidade, para a gente poder entender também, o que é 576 e 581, a cota 576 e 581? É a altura. A altura do platô ali, do topo do aterro. Né? Entendi. Então, olha, a gente aprovou no licenciamento inicial, e é o que eles propuseram no encerramento, chegar até na altura da cota 576. E aí eles estavam querendo subir mais 5 metros, então até a 581, e aí isso deveria ter sido feito mediante uma ampliação de licenciamento que eles não fizeram. Então, todo o material que hoje é enterrado ali é irregular? Se estiver havendo aterramento hoje, é irregular. Independente seja galho... Sim. O que eles têm que fazer hoje no aterro, isso é um compromisso da prefeitura e não... Porque também talvez seja interessante comentar. Hoje a gente está vivendo duas situações paralelas ali em termos de ação da CETESB. Um é o compromisso da prefeitura, que a prefeitura assumiu conosco, olha, nós paramos de usar o material, o local até janeiro de 21. Agora tem que desencadear as ações de fato de encerramento da área. Então, acerto do platô, do aterro, acerto dos taludes, do maciço, implantação de estruturas de drenagem de água pluvial, plantio de grama, para fazer o fechamento como um todo da área. Esse é um ponto. E a prefeitura tem que fazer isso, e ela está fazendo meio devagar, mas a gente tem acompanhado e eles estão comprometidos em fazer. E uma outra situação é a operação do senhor Sebastião, que é um outro CNPJ, uma outra figura jurídica, que está irregular porque é uma atividade licenciável e não tem licença. Certo. Nesse aterramento que a prefeitura tem que concluir, para depois fazer o solo e o plantio de grama. Se tiver uma área mais baixa, ela pode usar o material limpo para fazer o aterro. Então, não há nenhum problema do ponto de vista ambiental. Até do ponto de vista ambiental, é mais inteligente, porque se você usar um material limpo, é melhor do que você usar um solo virgem. O solo virgem é mais nobre, ele pode ter uma outra utilização. Então, assim, você pode usar um material limpo para corrigir algum eventual
barriga ali para deixar um platô depois mais... o material... Isso. Depois o solo para plantio de grama. Cobertura. É. Mas aí, veja, aí parece até uma contradição, mas aí você está fazendo uma ação para encerrar o aterro, você não tá fazendo um aterramento deliberado do material. Esse talvez a diferença técnica das duas situações. É porque foi muito bem colocada a pergunta do vereador José Carlos, que nós fizemos esse questionamento a respeito do porque chegou a denúncia para nós que a prefeitura estaria ainda aterrando alguns materiais. Nós fizemos essa pergunta com o secretário Fábio, falou que não, isso não faz mais. Já foi aterrado, foi findado o prazo, o aterramento não pode se aterrar mais nada. O senhor Sebastião Zuc, numa situação, ele fala que está se fazendo o aterro, sim, de algumas coisas para acertar o talude, alguns buracos que ficaram lá, uma área que ficou, que precisa ser destinada. Então, essa pergunta, acho que foi direcionada a isso. Esse aterramento pode ou não pode, é regular ou é irregular? Então, aí teria que avaliar a situação. A CETESB tem conhecimento local, né? dessas ações? A princípio não. O que eu diria? Se estiver havendo uma operação de aterramento de resíduos no local, como aterramento, não tem previsão. A prefeitura estaria incorrendo em uma irregularidade porque ela não estaria seguindo o plano de encerramento. Agora, se está se utilizando em um ou outro ponto material limpo para acertar a topografia, isso está dentro do plano de encerramento. Entendeu? Agora, o que vai é muito na discussão, talvez ali que o senhor Sebastião tenha colocado, e que aí está errado, é que a porção onde ele está utilizando está quase se configurando num aterro, porque ele acumulou tanto material que, ao as máquinas transitarem por cima para transportar o material para a trituração, aquilo já vai compactando, que vai dificultar muito eles removerem aquele material para processamento. Então, por isso que eu disse que está no limite para aquilo se configurar num aterramento, mas decorrente da operação dele, no meu entendimento, né, nessa última avaliação que nós tivemos lá. E o senhor disse que tem um plano para está sendo cumprido um plano, né, dentro do encerramento. O secretário Fábio, inclusive vários questionamentos para pessoas nós passamos aqui perguntando, porque existia até a aplicabilidade de maquinários da prefeitura lá na terra. São pessoas que comentam às vezes, né? E ficou comprovado aqui que existe máquinas da prefeitura trabalhando lá, mas são máquinas que estão trabalhando no nivelamento, em todo o encerramento do talude, então, mas a prefeitura, como o senhor disse, a prefeitura ela está cumprindo esse plano. Está certo que não está na velocidade que seria o ideal, mas está se fazendo, sim. E a CETESB, ela tá fazendo vistorias periódicas no local, seu João? Esse ano nós já fizemos 3 vistorias no local, em março, em junho e agora em novembro, né? Talvez não na quantidade que fosse o ideal, mas dentro das nossas possibilidades a gente tem acompanhado, sim. Eu estou satisfeito. Eu também. Eu acho que eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor, que eu estava passando batido. A prefeitura tem alguma responsabilidade para obter o licenciamento ou obtenção do licenciamento, ou cabe exclusivamente à empresa contratada? Olha, perante a CETESB, a responsabilidade é exclusiva do responsável legal dessa pessoa jurídica que hoje opera ali, no caso, o senhor Sebastião. O que a gente exige é que, por exemplo, quando vai se fazer um licenciamento, onde a propriedade do imóvel não seja o proprietário, o responsável legal do CNPJ, que requerente do licenciamento, precisa ter um vínculo entre as partes, um vínculo de pelo menos uma anuência. Uhum. Então, a prefeitura entraria na anuência, num contrato de cessão, que da nossa esfera de atuação nós não entramos no mérito se
foi feito legalmente ou não, mas precisa ter essa anuência, esse contrato de cessão entre o proprietário da área e o responsável legal da pessoa jurídica objeto do licenciamento. Então, perante a CETESB, o único responsável pelo licenciamento é o responsável legal daquele CNPJ. Sim. A prefeitura não vincularia, perante a CETESB não tem nenhum vínculo. É claro que é sempre, na questão ambiental, sempre há uma responsabilidade subsidiária do dono da área, né? Então, certo. Por exemplo, se você tem um posto de combustível, que o locatário gerou uma contaminação e por algum motivo a empresa faliu, o cara não desapareceu, em segunda instância a gente vai autuar o dono da área. Então, por similaridade, a gente poderia dizer que se houvesse algum problema de ordem ambiental ali, em algum momento a prefeitura poderia responder de forma subsidiária por ser a proprietária do imóvel. Mas o licenciamento, nesse momento, é de responsabilidade do detentor daquele CNPJ. A CETESB, em algum momento, notificou a prefeitura a respeito dessa falta de licenciamento da empresa? A prefeitura... Em março. Porque nós tivemos lá, e até então, nós não sabíamos quem era o responsável por aquela atividade. Então, nós notificamos a prefeitura, porque a prefeitura nos tinha dito, dentro do plano de encerramento, que seria uma ATT. E ao perceber que era uma atividade de processamento, nós notificamos, olha, prefeitura, essa atividade, ela não está no escopo do encerramento. Então, ela precisa ser regularizada. E aí, eles nos respondeu falando que tinha um contrato de cessão com essa empresa Sebastião. Aí, nós fizemos uma nova vistoria em junho e começamos a autuação nessa empresa do senhor Sebastião. Foi feita só uma notificação até agora? Para a prefeitura uma e depois a primeira advertência, que já é uma autuação para a empresa do seu Sebastião. E agora vai sair uma nova multa. Sim. A prefeitura tem alguma responsabilidade quando o prestador de serviços contratado atua sem a licença ambiental, quando há esta falha de forma reiterada? Ou seja, ela contratou a empresa lá, certo? Ela contratou. E essa empresa, ela não providenciou a licença. Como está se arrastando a situação? A prefeitura, ela tem alguma corresponsabilidade nisso tudo? A CETESB pode, de alguma forma, direcionar alguma sanção para a prefeitura? Em tese pode, Gerson, porque até nessa linha da responsabilidade subsidiária, né? Mas, em primeira instância, a gente sempre vai autuar em tese, o causador da situação, do dano, que hoje é a pessoa jurídica da empresa do seu Sebastião. Em um segundo momento, em se tendo eventualmente um problema de ordem ambiental, a prefeitura pode responder também por isso, por ser a proprietária do imóvel. Nesse caso, especificamente, do ponto de vista da CETESB, não pelo fato de ser um contratado da prefeitura, mas por a prefeitura ser a responsável do imóvel onde a empresa está localizada. Entendi. O senhor tem algum laço de amizade com o secretário, algum parentesco? Não. Exclusivamente profissional. Eu estou satisfeito. O senhor tem mais alguma consideração que o senhor acha oportuno fazer, senhor João? Não, eu só, talvez, se for para encerrar, só queria colocar assim, que do ponto de vista ambiental, aquela área já está com essa finalidade impactada. Então, se operasse de uma forma regular, cumprindo as exigências legais, seria interessante que ficasse ali, né? Sim. Talvez não aquele equipamento da forma como está, porque não sei se tem capacidade para E a CESP precisa dessa área, né? Do que impactar um outro local, né? Mas isso precisa estar dentro das normas legais, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista ambiental, que hoje não estaria. Ou seja, para a CETESB, ela até prefere que fique exatamente, ali que dentro de um essa distrito ATT, industrial, que já tem um histórico de aterramento ali, né, do que se destinar a uma outra área e até haver uma possível contaminação de um solo, Perfeito. por mais que se cumpra todos os requisitos que as NBRs aí que disciplinam o assunto. Até porque lá a gente não está lá o tempo todo, né? Então, às vezes, uma vez aterrado um material,
não tem como você descobrir, né? Ficar desaterrando aqui para tentar ver o que está. E a operação essa reciclagem do ponto de vista ambiental, de novo, é muito mais interessante do que o aterramento, né? Porque você dá uma destinação mais nobre para aquele material, né? Ele tem, como o senhor disse, uma capacidade de recuperação de estradas impressionante, que é muito melhor até do que o cascalho, sim, que é um bem mineral, né? Para outros fins. Então, aquela atividade, ela é importante do ponto de vista ambiental, né? Então, se houvesse uma forma de compatibilizar, seria interessante que ela até ficasse ali. É um assunto polêmico, né? Que precisa de uma resolução. Não é fácil, sim, acho que a CETESB também tem esse entendimento, essa, sim, questão dos resíduos, né, e tal. É um problema sério para ser resolvido, sim, mas acho que é interessante essa colocação que o senhor fez aí a respeito dessa utilização dessa área, que em tese ela já está comprometida, se for ver a verdade. Então ela pode contribuir de uma forma ou de outra. Mas muito obrigado, viu, Sr. João? Obrigado pela presença do senhor aqui. Eu creio que foi muito importante a gente entender todo esse contexto, né? A gente tem uma propriedade de falar sobre um assunto tão importante. Eu acho que o senhor veio aí com o seu conhecimento, com conhecimento técnico a respeito de tudo que foi feito até agora. Muito obrigado pela sua presença e disponha sempre da Câmara Municipal de Assis. Igualmente, precisando, estamos à disposição sempre. Valeu, João, obrigado. Não havendo mais perguntas a testemunhas, declaro encerrada a presente audiência.